na verdade, esse resultado de exame, ela queria uma outra opinião de profissional, se você poderia responder para ela, ela tem motivo para se preocupar ou não? É um raio-x da bacia e aí os resultados, a Nineca lá de Minas Gerais. Vai parecer estranho, mas esse é um exame normal, não é? É comum. O que a gente tem que falar sobre isso aqui é que quando ela recebe um laudo de radiologia, e isso acontece na ressonância, tomografia e as radiografias simples, o radiologista ele é obrigado a mostrar aquilo que está no exame. Mas muitas alterações do nosso corpo são alterações normais. Então ela fala de desmineralização, que basicamente é a osteopenia. É o início da perda de densidade óssea que advém com a idade na pessoa, na mulher principalmente, mas de forma natural. Então, é comum. É comum. Todas as outras alterações que ela apresenta, na verdade não são nem alterações, são a descrição de uma imagem. É como se eu tivesse que descrever um aparelho ou uma paisagem, eu vou descrever isso de forma muito detalhada. Esse é um cuidado muito interessante que eu quero estimular os nossos amigos médicos a mudarem. Vamos tentar mudar o Medicase. Eu tenho que falar, o código de ética novo está aí, tenho que falar na língua que o paciente entende. E isso é muito importante na coluna quando o mito vem à tona, né? É essencial, né, doutor? Com certeza. Porque é tão ruim quando a gente vai no médico e não entende nada do que ele falou, né, doutor? E aí você tenta olhar o exame, você também não entende nada. Parece que você está lendo, né, outra língua, mandarim, grego, não é o português. E que bom seria, né, doutor, se todos pudessem mesmo dar uma informação mais clara e mais popular. Com certeza. Né, muito termo técnico. Dá para mudar, né? Nós desenvolvemos em Campinas uma iniciativa de cunho social. Nós fundamos uma OCIP, que é o nome técnico das ONGs. Que bacana. Em 2007. Exatamente para estimular médicos, pacientes, outros cuidadores, o poder público a se envolverem na questão da coluna, a transformar a coluna uma questão de saúde pública, motivar a sociedade inteira a acreditar que é possível mudar, porque nós vivemos uma verdadeira epidemia de dor nas costas. Os custos nos Estados Unidos chegam a 100 bilhões de dólares sem que um resultado prático aconteça. Então, essa é a nossa iniciativa, essa é a nossa contribuição de grupo para a sociedade brasileira, através do Instituto Unis, que é a ONG que nós criamos aí em 2007. Parabéns fazendo pela relações. Obrigado. Muito legal. Mas com certeza já estão vindo resultados, o assunto é muito interessante. Hoje a dor, especialmente a dor na coluna, é a doença mais cara do mundo. Ela custa mais que doenças cardíacas, mais que diabetes, mais que câncer e AIDS. E ninguém presta muita atenção. Digo na questão social, né? Uma política pública de grande abrangência. Eu quero provocar os nossos gestores públicos aqui. Vamos nos envolver nessa questão. Tem muita coisa para mudar. Dá para a gente fazer muita coisa e ajudar esse povo aí, viu? Com certeza. Doutor, e a questão da dor crônica? Tem cura? Tem muitas pessoas que costumam ter intervalos, né, de dores, por exemplo, na coluna. Então eu tenho que ficar aquela dor 2, 3 meses, aí some. Aí depois de um tempo ela volta. Como é que funciona essa questão da dor crônica? E ela não passa nunca? Ela não acaba? Como é ela que é? passa, sim. Deixa eu definir primeiro, por favor, tecnicamente, ou traduzido o Medicase, o que é crônico? Crônico não é uma cara de dor, um jeito de dor, é um tempo de duração de dor. Certo. Então, dor crônica é aquela que dura mais que 3 a 6 meses. Então, a dor que passou de 3 a 6 meses, ela é uma dor crônica, né? E a dor crônica, ela deve ser evitada a todo custo, se a gente conseguir tratar o paciente nos primeiros momentos de dor. Então, período de primeiro, segundo e terceiro mês, eu abordo toda a dor de uma forma muito mais eficaz. Quando a dor tornou-se crônica, existe, entre aspas, uma acomodação do nosso cérebro a essa dor. E é um sistema que fica provocando ou reproduzindo o estímulo da dor. Se a gente não quebrar isso antes, fica difícil. Mas existe muita coisa já nessa área também. Em Campinas, nós, junto com 2 médicos de dor, são anestesistas, que trabalham só com a questão da dor, nós fundamos uma clínica, um centro de controle de dor. Exatamente porque a partir do tempo que a dor é considerada crônica, nós temos que trabalhar com a questão de cuidar. É paliativo, não é mais curativo. Raramente eu curo uma dor crônica, mas eu controlo com muita eficácia. Isso em particular na coluna. Certo. Não existe ou não há uma sequência séria de casos de sucesso de cirurgia para dor crônica na coluna.
mas existe alguma evidência no sentido de impedir que a dor prevaleça com terapias minimamente invasivas da área da medicina da dor, que é um ramo da anestesia. Entendi. Doutor, a gente tem uma outra perguntinha. Quando se fala em dor na coluna, se associa muito à questão da hérnia de disco. Se o senhor puder esclarecer um pouquinho o que é a hérnia de disco. Vamos voltar ao número que eu dei antes? 3% das dores nas costas, ou a partir das costas, são devidos a outras queixas que não a musculatura, não é? Uma delas é a hérnia de disco. Depois, se a gente conseguir dar um close... Vamos mostrar, gente? Então o pessoal vai... Esse modelo, ele mostra exatamente isso que é a hérnia de disco. A hérnia, em termos médicos, é tudo aquilo, toda aquela estrutura que sai do seu lugar natural, não é? Então, a hérnia de disco é um fragmento de disco que sai do seu lugar original. Acontece que na coluna, se você puder ver, esse é um modelo do nervo, ó. Na coluna há uma proximidade muito grande entre o disco e o nervo. Certo. Esse nervo, em geral, é responsável pela sensibilidade, pela capacidade da gente sentir as pernas e coxas e para mover os músculos dessa região. Então imagina, quando o fragmento de disco sai do lugar, ele toca esse nervo e aí dá aquela dor ciática, né? Um paciente definiu tão bem isso, ele falou assim: doutor, é uma dor de dente na perna inteira. E isso muitas vezes é confundido com a dor aguda, intensa na coluna. Então, dor forte não quer dizer doença grave. Vamos separar bem essas coisas. É bacana essa orientação, né? Porque às vezes o pessoal já se desespera, né? A gente pode ter uma crise de coluna, uma travada nas costas, e isso é uma questão muscular. Não se preocupe, a hérnia de disco é responsável por 3 ou 4% do atendimento de um consultório especializado em coluna. Okay? É a minoria. E mais que isso, grande parte das hérnias de disco melhoram completamente quando tratadas de forma adequada. Então nós temos que investir em time, em grupo. Eu falei em cirurgia de coluna, que é a minha especialidade, mas opera-se pouco, com bastante sucesso. Mas mais de 90% das cirurgias de hérnia de disco podem ser evitadas se houver um grupo tratando desse paciente. Nosso grupo de fisioterapia, por exemplo, há 5 anos desenvolve cada vez mais um protocolo para hérnia de disco. Os terapeutas de dor, os médicos de dor, eles têm procedimentos minimamente invasivos que também podem evitar a cirurgia. Que, no entanto, se for necessária, resolve, tem índices de sucesso de 95%. Muito legal. Doutor, antes da gente encerrar, eu queria pedir um último esclarecimento do senhor. Quando a gente fala em coluna, automaticamente a gente também associa a postura. A questão da postura correta e qual seria essa postura correta, ela ajuda a prevenir aquele incômodo também, a dor nas costas? Ajuda sim. De novo, vamos lembrar, se eu tenho forma física, se eu sou forte, se eu tenho uma musculatura bem desenvolvida, eu tolero melhor os abusos do dia a dia sobre a nossa postura, né? Então, é fundamental sentarmos direito, dirigirmos adequadamente. Então, isso é importante. Não é, talvez, a base do tratamento. Eu quero fazer um alerta às mães aqui. Há uma cobrança muito grande sobre as crianças. Minha filha senta desse jeito, meu filho tem a coluna daquele jeito. Então, motivem os seus filhos a praticarem uma atividade física, um esporte competitivo. E essa postura vai ser secundária no problema dele. Ele não vai ser um adulto com dor se ele, nessa fase de adolescente principalmente, senta-se muito curvado ou deita-se no sofá. Mas motive os seus filhos a fazer esporte, fazer ginástica, que esse problema de postura vai ser minimizado. Doutor, eu queria muito agradecer, sua presença. Hoje o Cantinho do Bate-Papo recebeu aí o médico ortopedista Carlos Tucci, especialista em cirurgia da coluna. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas comuns entre vocês, telespectadoras. Tenha um bom finzinho de tarde e um ótimo fim de semana. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo aniversário mais uma vez e sucesso. Obrigada, doutor. Para você que está em casa nos acompanhando, você que enviou a pergunta, não deu tempo da gente esclarecer ao vivo, a gente vai encaminhar todas as dúvidas para o doutor, ele vai estar respondendo aí por e-mail no decorrer da próxima semana na medida do possível, tá bom? Vamos para o intervalo e voltamos já já.